O Spanning Tree é uma ferramenta de proteção contra loopings. Então vamos imaginar aqui o seguinte: quando você tem esses três switches interconectados, o que vai acontecer aqui, inevitavelmente, nesta topologia física, é que vai haver a formação de um looping. E o que caracteriza um looping? Imaginem que uma máquina conectada nesse switch precisa se comunicar com uma máquina conectada nesse switch. Como a gente viu, o processo de comunicação inicial, essa máquina vai enviar o pacotinho ARP. E enviando o pacote ARP, ele vai enviar inicialmente usando o broadcast. Enviando como broadcast, como o switch aqui não sabe onde está essa caixa, o que ele vai fazer? Ele vai enviar nessa porta e nesta porta um flooding. Como esses dois switches também não têm conhecimento ainda, o que eles fazem? Esse cara recebe nessa porta, reencaminha nessa, esse cara recebe nesta porta, reencaminha nessas duas. O que aconteceu? Este switch, na verdade esse switch que iniciou a transmissão, ele recebeu o mesmo frame que ele enviou. Então isso caracteriza um looping dentro do ambiente. O que o Spanning Tree protocolo faz por nós, dentro de uma série, de um processo de escolha e um processo de bloqueios, ele faz com que, ao invés de simplesmente permitir que haja uma formação de loopings, através de um processo de eleição e de escolhas, ele determina que uma dessas portas vai ser bloqueada. E como que ele faz isso? Ele escolhe, antes de mais nada, dentro de um ambiente como esse, um switch como root bridge. Este switch, sendo uma root bridge, ele assume o papel de gerente desta troca de mensagens de controle, que são os próprios bridge PDUs entre os switches. A root bridge, ela tem por característica a missão de enviar bridge PDUs periodicamente, e os outros switches esperam receber da root bridge esses bridge PDUs. Os bridge PDUs são simples e puramente frames de controle. São frames de controle especiais e que são enviados aqui dentro da rede. Os bridge PDUs eles têm uma característica interessante, porque dentro deles eles enviam três informações que são cruciais. Eles enviam o bridge ID, que é a identificação, por exemplo, do switch. Vamos supor que isso aqui é o bridge ID do switch 1. Ele envia o root bridge ID, que é o switch como root, que este switch 1 reconhece como root. Vamos supor que ele reconheça ele mesmo, suponhamos que esse cara aqui seja a root. E dentro desse contexto aqui, o que acontece? Enviando os bridge PDUs, quando as máquinas são ligadas, todas elas iniciam acreditando que elas são a root bridge. Então, por exemplo, o switch 1 envia o bridge falando que ele é o root e que o bridge ID dele é switch 1, o switch 2, vamos supor que esse aqui é o switch 2, e o switch 3 fazem a mesma coisa. Porém, o processo de escolha ele é bastante interessante, porque ele é baseado no bridge ID, e o bridge ID é composto por duas informações, priority mais system ID. O System ID é um MAC address que representa o switch. E o priority é um número que é configurável, ele tem um número que vem default de fábrica, que é 32.000 e alguma coisa, e ele tem um número configurável e um número que é fixo. Então o que acontece? A escolha da root é feita primeiro baseada na priority. O switch que tiver a menor priority ganha. Então, a priority, existem vários números, até de 0 até 60 e tantos mil lá, eu não lembro exatamente agora, mas você olha a primeira priority, então ele olha a primeira priority, e segundo, ele olha o System ID. Se a priority for igual ao priority default, ele olha o System ID. O menor priority ou menor System ID ganha. Menor é igual a melhor, então, dentro desse processo de escolha. E aí, então, vamos supor que eles escolheram esse cara como root bridge. Por característica, a root bridge tem todas as suas portas funcionando em um modo chamado de modo designado. Designado significa que as portas estão encaminhando frames tranquilamente. Os switches que não são root, que são esses dois aqui, switches comuns, eles têm obrigatoriamente eles precisam ter pelo menos uma porta sendo root port
e a root port é a porta com menor custo para chegar à root bridge, e as demais portas, inicialmente, elas viram portas designadas. Elas podem ser rebaixadas para não designadas, mas inicialmente elas viram designadas. Então, dentro desse processo de escolha, tem uma eleição toda que acontece, eles escolhem root ports, portas designadas, e eles determinam quem terá portas bloqueadas, sempre baseados nessa lógica, priority e system ID. E o bloqueio da porta ele é definido quando há disputa de duas portas, por exemplo, definidas como designadas. Você não pode ter em um mesmo segmento duas portas designadas. Uma delas tem que ser obrigatoriamente bloqueada. E a pior porta, e aí você lembra que quanto menor, melhor, observando Priority e System ID, ela vai ser bloqueada.